Olá. O primeiro capítulo do Evangelho de Marcos acontece numa velocidade assim impressionante. É uma história sobre como a chegada de uma única pessoa age como um catalisador, sabe? Desencadeando uma série de eventos que simplesmente mudam tudo. Então, bora mergulhar nisso. E olha que interessante, a história não começa com uma ação, mas com uma profecia, uma bem antiga. Uma voz que foi prometida ecoando lá no deserto. Essa citação já cria todo um clima, de mistério, de expectativa. É a promessa de que o que está para acontecer já vinha sendo anunciado há muito tempo. E aí fica a pergunta: quem é essa tal voz no deserto? Bom, o texto não faz suspense não. Logo de cara, a gente é apresentado ao mensageiro, a pessoa que encarna essa profecia antiga. Mas esquece aquela imagem de um pregador todo arrumadinho da cidade. João é uma figura radical, totalmente definida por um estilo de vida rústico. A roupa, a comida, tudo nele grita uma separação completa das normas da sociedade. E a mensagem dele é igualmente direta: arrependimento. Um arrependimento simbolizado ali no batismo no Rio Jordão. E aqui está o pulo do gato da mensagem de João. Não é sobre ele. Ele usa um contraste muito forte para criar uma expectativa enorme. Pensa bem, ele se coloca lá embaixo, diz que o trabalho dele é simples, é só com água. Tudo isso para engrandecer aquele que está por vir. Ele deixa bem claro que o poder da figura que ele anuncia está em outra categoria, joga em outra liga. E então, depois de toda essa preparação, de toda essa introdução, a figura tão esperada finalmente entra em cena. E a jornada já começa com dois eventos que vão definir tudo o que vem pela frente. Uma confirmação pública espetacular e uma aprovação intensa, totalmente no privado. Parece um momento rápido, né? Mas o peso dele é gigantesco. Jesus, lá de Nazaré da Galileia, se submete ao batismo de João. É a passagem de bastão oficial, do anunciador para o anunciado. E é só ele sair da água que o mundo natural meio que se abre para o sobrenatural. O texto descreve 3 sinais incríveis, um atrás do outro, como se fosse uma confirmação divina em 3 atos. E esses sinais não são só para João, não. São uma declaração pública. O céu se abre para confirmar, sem deixar nenhuma dúvida, quem é o protagonista dessa história. O ritmo aqui é de tirar o fôlego, não tem pausa, não tem respiro. Do batismo, ele é logo imediatamente impelido para o deserto por um período de provação, e o que dá o start na pregação pública dele, a prisão de João. Um evento vai puxando o outro sem demora, empurrando a missão sempre para frente. Ok, a missão começou para valer, mas ninguém faz algo grandioso sozinho, né? Então o próximo passo é lógico, montar a equipe. E de novo, a velocidade e a decisão com que isso acontece são a marca registrada da narrativa. O convite é de uma simplicidade que chega a ser genial. Ele pega a profissão dos caras, a pesca, e transforma numa metáfora para uma nova vocação, para uma missão de vida. Não tem negociação, não tem um longo discurso, é um chamado direto que transforma tudo. O mais impressionante aqui, e o texto faz questão de repetir, é a palavra logo. A resposta dos discípulos é na hora, sem hesitar. Eles não pedem um tempo para pensar. Eles largam as ferramentas de trabalho, a fonte de sustento e, no caso de Tiago e João, largam até a família para seguir esse chamado. É uma entrega total e imediata. Beleza, equipe formada. Se a gente achava que o ritmo estava rápido, agora a narrativa pisa fundo no acelerador. O foco se volta para as demonstrações públicas de poder que vão, em pouquíssimo tempo, espalhar a fama dele por toda a região da Galileia. E olha que curioso, a primeira coisa que deixa todo mundo de queixo caído não é o milagre, é o jeito dele ensinar. Os escribas da época viviam citando outras autoridades. Era sempre segundo fulano de tal. Já Jesus falava por si, como se ele mesmo fosse autoridade. E essa diferença era gritante. E aí, para não ficar só na palavra, vem a primeira demonstração prática de poder. Dentro de um lugar de culto, ele confronta e expulsa um espírito imundo. Ele não faz um ritual complicado, não faz um espetáculo, é uma ordem, uma só, simples e direta. A autoridade das palavras dele é seguida pela autoridade das ações. E a reação da galera é de puro espanto. Eles sacam na hora a conexão. A autoridade com que ele fala é a mesma com que ele age sobre o mundo espiritual. Eles nunca tinham visto nada parecido, e a fama dele começa a se espalhar como fogo. A partir daí, é uma avalanche de curas. É impressionante. Começa com uma coisa mais íntima, a cura da sogra de Simão, e de repente, no mesmo dia, vira um evento de massa, com toda a cidade se juntando na porta. O ritmo é frenético, mostrando uma demanda popular gigantesca pelo poder de cura dele. E toda essa agitação, essa fama explodindo,
nos leva para o clímax do capítulo. E é aqui que a coisa fica complexa, porque a fama, que parece algo bom, começa a se tornar um problema para a própria missão. Curar um leproso naquela época, gente, isso era um terremoto social. Essas pessoas eram párias, excluídas, consideradas impuras e intocáveis. A abordagem do homem mostra uma fé total na capacidade de Jesus, e a resposta de Jesus é de pura compaixão. Ele toca no intocável e o cura. E aqui vem a grande ironia da história. Jesus dá uma ordem bem estrita para o homem ficar em silêncio, mas ele, na empolgação, não obedece. E o resultado dessa desobediência é um paradoxo total. O curador se torna tão famoso, mas tão famoso, que perde a liberdade de movimento. Ele é forçado a ficar em lugares desertos, o mesmo tipo de lugar onde a história toda começou com João. E é com essa tensão no ar que o capítulo termina. O sucesso dos milagres acaba criando um obstáculo para a missão principal de pregar. E a gente fica com essa pergunta martelando na cabeça. Como é que se equilibra o poder de atrair as massas com o propósito real da mensagem? É uma questão que ecoa por toda a narrativa.